Então, nosso primeiro momento agora, nós vamos conceituar o que é antropologia forense, vamos distinguir o que é identidade, o que é identificação e trazer para vocês quais são os fundamentos de uma identificação. A gente sabe que o processo de identificação pode se dar de diversas formas, através de conhecimentos médicos e também apenas conhecimentos que não estão relacionados à medicina. Mas qual daquele procedimento ele é eficaz, ele é confiável, ele possui uma credibilidade? Porque a gente pode dizer, ó, fulano foi identificado através de tal procedimento. Você tem certeza que aquele indivíduo é fulano? Então, para que um método, para que a identificação, para que o processo de identificação tenha esse selo de confiabilidade, desculpa os termos, mas é selo mesmo, ó, tá carimbado lá como um selo de confiável, precisa passar por alguns fundamentos da identificação, que a gente vai trabalhar a partir de agora. Vem comigo. Ó, primeiramente, conceito de antropologia forense. Já disse a vocês que a antropologia forense está inserida como um ramo da medicina legal, como uma das divisões da medicina legal. O conceito que eu trouxe é ramo da medicina legal que estuda a identidade e a identificação do homem, através de quê? De métodos, processos e técnicas próprias. Então eu falei para vocês que a antropologia forense estuda a identidade e a identificação, que não pode se confundir, pessoal. Identidade é uma coisa, identificação é outra. Professor, qual a diferenciação entre identidade e identificação? Confere lá comigo, ó. Identidade, conjunto de caracteres próprios e exclusivos, aptos a individualizar pessoas, animais e as coisas. Ou seja, a identidade é um conjunto de caracteres que eu possuo. Eu tenho meu DNA, eu tenho minha cor de olho, eu tenho a formação, a formatação do crânio, eu tenho o fator sanguíneo, eu tenho várias características que me diferenciam das demais pessoas. Eu tenho minhas digitais próprias, isso é identidade. Mas, peraí, professor, e o que é identificação? Eu já estou mais ou menos percebendo que a identificação é o processo de buscar a identidade. Mas para que esse processo se uma pessoa tem identidade? Olha só, uma pessoa pode ser encontrada em avançado estado de putrefação, que seja completamente inviável a sua identificação. Além de avançado estado de putrefação, aquele corpo ele foi carbonizado. A gente precisa, primeiramente, será que dá para saber se esse corpo é humano ou é de um animal? Muitas vezes são encontrados apenas fragmentos ósseos. Então, vamos identificar a espécie, depois vamos identificar a raça, com base naqueles parâmetros morfológicos das ossadas encontradas. Será que é possível identificar se é o corpo de um homem ou de uma mulher? Ou melhor, os restos mortais de um homem e de uma mulher? Isso é o processo de identificação, que é necessário para a busca da identidade. Então, vê aqui o que eu trouxe para vocês como conceito de identificação. Processo técnico e científico de individualização, ou seja, que busca o quê? Que visa determinar a identidade, sem sombra de dúvidas. Mas, uma atenção especial para vocês aí, ó, não podemos confundir reconhecimento com identificação, pois no primeiro caso há uma mera afirmação de um parente do identificado, sem a utilização de quê? De um método científico. Enquanto no segundo há um processo técnico e ou científico para determinar a identidade. Pessoal, olha só, quando um parente vai no IML e diz: esse é o corpo do meu filho que foi assassinado, isso é identificação? Não. Isso é um parâmetro de reconhecimento que vai dar aso a um processo de identificação. Ah, é, senhora, é seu filho? É. Como é o nome dele? Fulano de tal. Ele tem RG? Tem. Qual é o número do RG? Tal, tal, tal. Com base nisso vai ser, talvez, existem outros procedimentos, mas esse é o mais simples. Vai ser feito a chamada necropapiloscopia,
que é a confrontação das digitais do cadáver com o RG daquela pessoa ventilada como sendo ela. Então a mãe disse, esse é o meu filho, o RG dele é tal, o nome dele é tal. Bateu aquela confrontação, você tem um processo de identificação, mas perceba que o reconhecimento é anterior ao processo de identificação. Não confundam, reconhecimento não é processo de identificação, é reconhecer para dar aso a um processo de identificação. Tranquilo? Volta comigo na tela aqui. Fundamentos da identificação. O que são os fundamentos? São requisitos que conferem o quê? Conferem aceitabilidade, segurança e eficiência ao método de identificação. Ou seja, o que é que eu estou dizendo com isso? Tal procedimento, tais fundamentos, que a gente vai ver cada um deles, visam o quê? Garantir, trazer eficiência, credibilidade, aceitabilidade ao procedimento. Ou seja, DNA já é comprovadamente que o procedimento de identificação por meio de DNA possui 99,99% de credibilidade, de eficiência, ou seja, o DNA atende aos requisitos, aos fundamentos que a gente